Olá, meus queridos irmãos telespectadores da Rede Mundo Maior. Que alegria de poder estar mais uma vez aqui com vocês, recomeçando e estudando a nossa querida doutrina espírita como terceira revelação, que traz as explicações, a racionalidade para o entendimento do Evangelho e da primeira revelação de Moisés. Aqui tem uma frase, se você pegar a nossa querida A Gênese, capítulo 1, item 29. Kardec diz o seguinte: neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame da Bíblia pertence a todo mundo, e as Escrituras não são mais a arca santa na qual ninguém ousava tocar os dedos sem o risco de ser fulminado. Kardec, na verdade, perante a Bíblia, perante os Evangelhos, ele foi um grande protestador. Ele foi um grande exegeta, um grande intérprete. Basta que você estude o Evangelho segundo o Espiritismo, que você vai encontrar lá toda a lucidez das interpretações de Kardec. Mas Kardec sucede uma série de pessoas que foram convocadas por Deus para restabelecer o cristianismo redivivo do primeiro século. Porque nós sabemos, aqui eu quero fazer um parênteses, que eu estou falando como espírita e como professor de ciência das religiões, como teólogo e como pós-doutor em ciência das religiões. Eu diria para você que na história do cristianismo primitivo existiu uma fidelidade, um amor e uma autenticidade muito grande daqueles que sucederam Jesus, que foram os apóstolos. Esses homens deram a própria vida, liderados, mesmo que indiretamente, segundo a história, por Saulo de Tarso, o nosso querido Paulo, que foi o homem que mais defendeu e que mais viveu em autenticidade o Evangelho de Jesus. Naquela época, o que ele fez foi além do que os outros fizeram. Só que os outros, todos eles, menos João, que foi exilado em Patmos, todos os outros deram a própria vida por Jesus. Então foram homens preparados para viver o amor, a fraternidade, na certeza de que iriam ao reencontro de Jesus. Pois bem, sabemos na história que este princípio foi mudando. Essa filosofia começou a ser esquecida a partir do século IV, com a entrada do imperador romano Constantino, que, ao se tornar cristão, envolveu política e Estado como religião. E depois desse envolvimento dos concílios, dos dogmas da igreja, de todo aquele processo, as coisas foram ficando cada vez mais difíceis, porque a nossa querida Igreja Católica Apostólica Romana, que Paulo de Tarso foi o grande iniciador desse processo de sucessão natural de Jesus, nós poderíamos dizer que Paulo em Roma, ele foi para lá e ali ele implantou o cristianismo, não só em Roma, mas como ele foi decapitado em Roma, ali ele terminou a sua missão de divulgador e de apóstolo de Jesus em toda a Ásia Menor, Anatólia, que atualmente chama-se Turquia, e toda a parte da Macedônia, na Grécia, depois Atenas, Corinto, toda essa história que você tem da vida desse grande homem. Mas Paulo não conseguiu cristianizar Roma. Paulo, apesar de todo o seu esforço, acabou, pela influência política de Constantino, o cristianismo foi que se romanizou.
E nós tivemos a famosa Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica, a palavra católica significa universal. Então deveria ser Igreja Católica Apostólica Cristã e não romana. Aí já mostra a questão política. Esse processo caminhou e ali por volta do século XII, Deus envia um homem para ressuscitar esse cristianismo, chamado Giovanni de Bernardone, que o pai, por ser um grande comerciante, Pedro de Bernardone, por ser um grande comerciante na França, gostava muito da França, e chamava o seu filho Giovanni, que é João em italiano, de Francesco, que é pequeno francês. E aí nós conhecemos esse espírito maravilhoso como Francisco de Assis. Esse homem teve uma preocupação, ele foi enviado por Jesus para ressuscitar o seu cristianismo. E nós poderíamos dizer que ele, com seu amor, com seu exemplo, ele não conseguiu sensibilizar a Igreja Católica Apostólica Romana para voltar às suas raízes daquele cristianismo do primeiro, segundo e terceiro séculos. E aí, mais na frente, Deus suscita John Hus, que pela sua forma de conduzir também a sua crítica, as suas interpretações, ele também foi queimado. Mas ele profetizou, na hora de ser queimado, que enviaria um outro ganso, que Hus, no idioma da região onde João Hus era líder, chamava ganso, ele sair, depois de mim virá um outro que ninguém queimará. E aí, no século XVI, aproximadamente em 1483, século XV, já nascia na Alemanha Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um grande enviado de Deus. Você deve estar me perguntando por que dessa história, se perguntando por que o professor está falando essa história. Porque nós estamos vivendo esse ano, agora, dia 31 de outubro passado, a Reforma Protestante completou 500 anos. E eu, como professor de Ciência das Religiões, que eu gosto muito de história, posso me considerar também, paralelamente, um historiador, para quem me conhece, não poderia deixar de trazer à tona, de vocês que trabalham comigo e conhecem a Bíblia, sabe, do meu esforço. O que vocês não sabem é que esse trabalho que eu faço foi a mesma preocupação de Lutero e de Kardec. Eu comecei aqui a falar para vocês exatamente dessa passagem que está lá no Gênesis, em A Gênese de Kardec, no capítulo 1, item 29. Você pode chegar lá e você vai encontrar Kardec fazendo questionamento como esse que eu comecei. Além desse, ele pergunta: quem será o juiz das interpretações diversas e frequentemente contraditórias da Bíblia, dadas fora da teologia? E ele diz: o futuro, a lógica e o bom senso. Os homens cada vez mais esclarecidos, à medida que fatos novos e novas leis venham a se revelar, saberão separar os sistemas utópicos da realidade. Então nós temos aqui uma preocupação que Kardec teve, que parece como se fosse uma sucessão do próprio Lutero na Alemanha, de Calvino, e também dos sucessores, vamos dizer assim, de Henrique VIII. Então eu queria dizer a vocês que Lutero, Calvino, lá na sua atuação
ele defendia uma hermenêutica pessoal. Lutero também. Lutero queria que a igreja, ele não queria destruir a igreja católica. Ao que parece, todo mundo pensa que ele como monge agostiniano, ele queria destruir a igreja. Não, ele queria que a igreja retornasse para aquele cristianismo do primeiro século, para estudar o evangelho, porque o que é que nós tínhamos naquela época? Quando eu estudei no seminário, nós aprendíamos na nossa teologia que o Papa é o único ser que recebe inspiração direto de Deus para as suas decisões. E naquela época a igreja dizia isso. Leão X, que era o Papa na época de Lutero, só ele se julgava no direito de interpretar as escrituras e ninguém mais tinha esse direito, por isso que a igreja proibiu muito os seus sucessores de ler a Bíblia e até muitos foram castigados e punidos. E até as livrarias que vendiam livros fora da autorização do clero, para alguns cristãos, podiam ser queimadas, punidas, se não tivesse uma autorização clerical. Então, se hoje você pode abrir uma Bíblia aí no seu idioma, embora, como eu tenho mostrado, mal traduzidas, mal entendidas, você deve isso a Lutero. Então, não saia daí que nós vamos completar essa história para você na segunda parte do nosso programa. 1 minuto só. Até já. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.